Com a presença do presidente Lula, o petista Aloysio Mercadante assumiu a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o BNDES. No discurso, Lula defendeu a instituição. O presidente disse que o banco foi vítima de uma difamação muito grave no processo eleitoral. Uma delas sobre uma suposta caixa preta que esconderia informações sobre operações da instituição. Lula reforçou que nada foi encontrado em uma auditoria que custou 48 milhões de reais. Lula ainda defendeu a política de financiamento de serviços de empresas brasileiras em outros países, e o presidente disse que certamente agora, com o governo dele, Venezuela e Cuba vão pagar as dívidas ao banco. Vamos assistir a esse trecho. O BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. O que é importante agora é numa matéria publicada no jornal Valor. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de empregos no Brasil. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Muito bem, esse último trecho que vocês assistiram é aquele que eu citei no meu comentário de abertura. O Lula deu várias declarações que precisarão ser analisadas aqui na programação, aqui no nosso CNN Arena. Para começar, Raquel Landim, boa noite. O que você destaca de tudo que o Lula falou sobre a economia brasileira? Felipe, tem muitos pontos, né? Acho que a gente pode começar pelo BNDES. Ao longo do programa a gente fala um pouquinho de juros. O Lula coloca primeiro que o BNDES não é uma caixa preta. É verdade. A auditoria que foi feita no banco não encontrou nada. O próprio presidente do banco, na época do Gustavo Montesano, admitiu isso publicamente. Porque quando você faz o pente fino dentro do banco, você não consegue pegar as decisões políticas. E a questão no BNDES eram as diretrizes políticas que eram dadas pelos governos Lula e Dilma. Tanto que o ex-ministro Guido Mantega ainda é processado por gestão fraudulenta. Eu trabalhei muito nessas apurações e vinha uma diretriz política e os técnicos se esforçavam ao limite da lei para atender aquela diretriz política. Então, realmente não era uma caça às bruxas aos técnicos do BNDES, aqueles que estavam no dia a dia da operação. O problema, o embate estavam nas decisões políticas. Aí ele começa a defender as questões da prestação dos serviços de engenharia pelas empresas brasileiras. E aí, de novo, é preciso a gente separar o joio do trigo. Sim, tem benefícios nesse tipo de medida, você estimula que as empresas instaladas aqui no Brasil vendam máquinas, vendam equipamentos que são utilizados lá fora para fazer essas obras, só que essas obras são garantidas, os clientes são os governos lá fora e elas são garantidas pelo Tesouro Nacional. Então, quando Venezuela e Cuba dão um calote, isso é cobrado aqui dentro do Fundo de Garantia e Exportação, que por sua vez cobra do Tesouro Nacional. E aí você dizer que o Brasil que parou de cobrar e não Venezuela e Cuba que pararam de pagar, aí é uma loucura. Porque assim, a inadimplência começa no governo Michel Temer. A Venezuela foi um país que ao longo dos anos deu calote em diversos parceiros comerciais, no mercado como um todo. Ela tem um risco de crédito hoje altíssimo. Cuba, idem. Cuba começou a ter muita dificuldade no seu relacionamento com o Brasil, primeiro porque as garantias oferecidas, principalmente pelo Porto de Mariel, eram muito frágeis. Era primeiro os charutos, a exportação de tabaco, depois os recebíveis do próprio porto, que era um porto que tinha pouca viabilidade diante do embargo, e houve também um embate com o Mais Médicos. No momento em que o Brasil corta esse programa
o Brasil mandava dinheiro para pagar os médicos cubanos e com esse dinheiro Cuba pagava o Brasil pelos empréstimos que o Brasil tinha dado. No momento em que esse ciclo é quebrado, Cuba também deixa de pagar o Brasil. Então, assim... Já que a maior parte da remuneração dos profissionais de saúde cubanos iam para a ditadura cubana. Exato. E aí esse dinheiro, portanto, era usado para pagar o Brasil pelo empréstimo por meio das empreiteiras da realização de obras. Quando Michel Temer rompe esse contrato, esse ciclo, essa roda deixa de funcionar e aí Cuba realmente deixa de pagar totalmente o Brasil. Então, ali, esse finalzinho do Lula, esse realmente não dá para salvar muita coisa. Os outros, você precisa ir separando o joio do trigo e vendo onde tem. Onde está a verdade, tem fatos verdadeiros, mas tem um contexto distorcido do que é a realidade. Obrigado, Raquel, pela introdução aí cheia de contexto e informações. Joel, uma coisa é preciso destacar, porque depois que nós falamos aqui, semanas atrás, inclusive, a respeito desses calotes, muitos membros ali da militância petista foram nas redes sociais, tentaram desmentir. Agora, se você pega esse discurso do Lula, ele está admitindo que existem calotes. Então, esse ponto, pelo menos, apesar de toda a responsabilização que ele procura atribuir a outras pessoas, ao Jair Bolsonaro, por exemplo, esse ponto, pelo menos, é verdadeiro. Os calotes existem e nós o noticiamos. Perfeito, Felipe. Acho que uma coisa dá para todo mundo concordar em boa fé. E não se trata nem de demonizar a própria atividade do BNDES. É possível que haja, sim, investimentos no exterior que façam sentido econômico para o BNDES participar. Eu não acho que não é preciso ser radical, xiita, a ponto de dizer que não, todo real gasto fora do Brasil é um equívoco porque a gente tem que financiar obras aqui. Não necessariamente. Mas uma coisa é fato. Nos governos PT, escolhemos obras internacionais em outros países por uma afinidade político-ideológica que não tinha nada a ver com a viabilidade econômica e com a perspectiva desses empréstimos serem pagos. E isso, a colocação desse critério político-ideológico acima de qualquer critério econômico mais técnico fez com que levou à situação do calote. Calote que o Lula omite. A Raquel bem lembrou. Não começou no governo Bolsonaro. Começou antes. Os países, Venezuela e Cuba, não pagam desde 2018 o que devem. Agora, uma coisa é verdade. Se a gente quer que o Brasil, em algum momento, receba esse dinheiro, a gente vai precisar ter relação com esses países. Cortando a comunicação, é evidente que jamais veremos a cor desse dinheiro. Se o Brasil quiser receber, ele vai ter que voltar a ter uma relação minimamente normal com Venezuela e Cuba. É triste do ponto de vista democrático? Sem dúvida. Agora, às vezes, esse pragmatismo de saber que, olha, às vezes a gente precisa ter relação com ditaduras como a Arábia Saudita, como, o Catar, onde foi a Copa do Mundo, tantas ditaduras aí pelo mundo. O Brasil estabelece relação com esses países. A gente foi confrontado com a necessidade de dizer, olha, infelizmente, nossos melhores esforços de isolar a Venezuela, de participar de um acordo de países tentando deixá-la isolada com sanções para ver se o regime mudava, chegamos até a apoiar um outro possível presidente. Infelizmente, digo eu, nada daquilo deu certo. Portanto, agora será a hora de normalizar minimamente essas relações e, quem sabe, daí recuperar essa dívida bilionária que o governo da Venezuela tem com a gente. Eu vou dizer, se o governo Lula de fato conseguir recuperar esses recursos, ele vai ter tido alguma razão na fala dele. Mas eu, pessoalmente, não estou muito otimista. É que eu estava querendo complementar, não? Eu vou passar aqui para o... Diga. Não, depois eu falo. Felipe, bem-vindo aqui ao Arena. Quero ouvir, evidentemente, a sua avaliação sobre esse caso. E vamos lembrar que, ao longo da corrida eleitoral, o Lula falou do uso do BNDES para investir em pequenas e médias empresas. Acho até que focou nisso em razão desse desgaste do financiamento de engenharia no exterior, porque esse dinheiro ia para grandes empresários, para os empreiteiros, e agora ele voltou a defender esse modelo, que, como a gente está colocando, teve problemas na sua administração, na sua gestão, embora o conceito mais amplo possa ser salvo por uma aplicação mais justa, mais condizente. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, cumprimentar você, Felipe, Raquel, Joel também, e os telespectadores aqui da CNN. Eu diria o seguinte, a gente não pode jogar o bebê junto com a água suja do banho, porque o BNDES tem um papel fundamental do ponto de vista do desenvolvimento. O Brasil ainda é um país muito desigual, tem uma renda per capita que é uma fração da renda dos desenvolvidos.
Então, se você perguntar até para o mais liberal dos economistas, aqueles que defendem muito o mercado e reduzir o tamanho do Estado, ainda assim eles vão dizer, olha, é importante ter subsídio, é importante ter crédito por meio do BNDES ou de outros instrumentos. Por quê? Porque tem projetos que têm externalidades positivas, como a gente fala no jargão, no economês, né? Por exemplo, uma usina hidrelétrica. Ela vai gerar uma montanha de investimentos e desdobramentos uma vez que ela seja finalizada, concretizada. Então, vale a pena o BNDES emprestar? Vale. É preciso, portanto, ter uma política, um conjunto de diretrizes, e eu acho que é isso que ainda está faltando. Claro que o presidente Mercadante assumiu hoje, o presidente Lula fez um discurso mais inflamado, político, etc. Mas a gente tem que aguardar essas diretrizes para ver se a escolha dos projetos vai seguir esses critérios econômicos. Se ela seguir, muito bem, aí acho que nós vamos estar numa boa direção. O que não pode, Felipe, Raquel, Joel, é repetir os erros lá do passado. Vamos lembrar que o Tesouro Nacional injetou 550 bilhões de reais de dívida pública. Isso, em valores da época, nós estamos falando de um tamanho do BNDES que chegou a 9% do PIB. Isso turbinou a dívida pública e não houve a transparência necessária do ponto de vista do custo disso. Quanto que a gente pagou? Quanto que foi para o orçamento? Quando o Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro, e depois a Ana Paula Vescovi foram para lá, eles conseguiram fazer um avanço tremendo, que eu espero que seja mantido, que é dar transparência para esses números e enxugar um pouco o tamanho desses créditos. Vamos ver qual vai ser a diretriz daqui para diante. Felipe, mas sabe o que eu acho? Que não é só uma questão de diretriz. Eu acho que é uma questão de espírito e de uma visão de para que serve o BNDES. Porque eu concordo com você. O BNDES funciona para alguns tipos de projeto, para onde o mercado privado não chega, para algumas iniciativas que realmente precisam. Mas o Lula, ele mostra com toda clareza hoje no seu discurso que ele acha que o BNDES precisa ser grande, que ele precisa ter um espaço enorme na economia brasileira, ocupando um espaço que é do mercado privado. E aí, para ser grande, ele precisa do Tesouro Nacional, ele precisa dar muito subsídio, ele precisa ter um peso, uma estrutura e um custo para o contribuinte enorme. E aí, essa é a questão. O BNDES precisa ser este monstro indutor do investimento? Na visão do PT, precisa, porque só assim eles vão manter a popularidade e vão conter esse monstro que eles estão vendo aí desde que eles venceram as eleições. Então, eu acho que tem uma visão de mundo do qual é o tamanho que o BNDES precisa ter. E é isso que mais me preocupa, mais do que a diretriz para empréstimo de empresa A, B ou C. Ele fala que tem muita fé na gestão do Mercadante e que espera que o BNDES retome este papel. E exatamente o que aconteceu depois que o PT deixou o governo foi o encolhimento do BNDES. Quando o BNDES encolhe, você dá espaço para o mercado privado ocupar esse lugar. E aí a pergunta que fica é, o BNDES precisa ser grande, como imagina o presidente Lula? Eu acho que não. Hélio Beltrão, eu quero sua avaliação sobre o BNDES do passado, do presente e do futuro. Boa noite. Uma boa noite, Felipe, Raquel, Joel. Felipe, vocês explicaram um pouco o passado. O que foi feito no passado foi desastroso. O BNDES foi usado, junto com outros bancos públicos, como um instrumento de fazer a política industrial, a política expansionista, desenvolvimentista do PT. E deu no que deu, num estouro absurdo, com a conta sendo paga por nós. O Felipe mencionou que foram colocados 550 bilhões de reais do Tesouro Nacional lá no BNDES. E o BNDES, como todos sabem, ele já recebe continuamente recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, você veja que não adianta a gente só olhar, Felipe, eventualmente as coisas boas que o BNDES faz, tá certo? Porque ele está tirando isso de alguém, que é do trabalhador, tá certo? Então, o BNDES, ele pega dinheiro do trabalhador para dar para empresários. E a gente viu que quando o BNDES diminuiu de tamanho, durante o governo Bolsonaro, ele liberou um crescimento do mercado privado, seja dos próprios empréstimos privados de bancos, como também do mercado de capitais. O BNDES, quando ele atua pesadamente, ele inibe o mercado de capitais, que é o mais importante para o Brasil. Então, quando o BNDES
parou de subsidiar via a antiga TJLP, que era uma taxa muito subsidiada, e passou a adotar a TLP, que é menos subsidiada, ele liberou o mercado privado para crescer. As pessoas não prestam atenção nisso. Só olha o lado bom de, eventualmente, o empréstimo, não olha o custo que isso tem, que isso sai do trabalhador e quem paga a conta. Então, portanto, o governo ele percebeu o seguinte, Felipe, que esse BNDES é o maná para ele avançar de novo nessa política desenvolvimentista. Porque ele já foi no limite da política fiscal, ele está pressionando o BC e o monetário para ver se daí sai alguma coisa, mas ele viu que o BNDES ele pode fazer uma política parafiscal sem o controle do Congresso. Ele tem um espaço, não sei se as pessoas se deram conta disso, de expandir com o aperto de um botão, fazendo novos empréstimos, até 500 bilhões de reais de novos empréstimos. Por que ele tem esse espaço hoje? Porque a gestão Guedes deixou uma herança bendita, aumentou o capital do BNDES, fez uma boa gestão e agora, então, portanto, o BNDES poderia inflar o crédito. Agora, vejam, se você infla o crédito, dá uma animação inicial na economia e a gente viu o que aconteceu desde que eles começaram a fazer isso em 2010 e em 2015 tudo explodiu. Quando você tem uma animação vinda de um crédito bancário que é criado imediatamente num aperto de um botão, isso se torna insustentável e no final vem uma recessão que vem pagar quem? Justamente quem você quer ajudar, que são os trabalhadores. Então, o Felipe, só para completar, o Felipe mencionou que os economistas liberais podem eventualmente gostar de subsídio. Eu não gosto não, viu, Felipe? Não gosto não, porque esse subsídio é pago por alguém. E no caso do BNDES, é pelo trabalhador, de quem esse dinheiro está saindo. Posso fazer 2 pontos aqui? Sim, João. São 2 considerações que acho importantes, também partindo da fala do Hélio. Primeira, sempre lembrar que todo capital brasileiro que for ser emprestado pelo BNDES por taxas subsidiadas, significa que quem não tem acesso a essas taxas pagará mais pelo capital, porque esse capital está saindo de algum lugar. E o segundo ponto, acho que é justamente isso que o Felipe Salto ressaltou, e que isso precisa ser respondido para saber, Raquel, se a política do BNDES pode ou não fazer sentido, que é o seguinte: para que existe um banco de desenvolvimento? O que justifica um banco estar emprestando com taxas, que não é simplesmente a taxa do mercado que a empresa consegue num banco comercial qualquer? Uma coisa a gente pode ter certeza: empresa de carne, telefonia, empresas absolutamente normais do mercado e que deveriam operar segundo as regras de mercado, grupos enfim, grupo X, esses grupos, esse tipo de empresa não deveria ter recebido recursos subsidiados pelo trabalhador brasileiro. Foi um erro que gerou um desastre na economia brasileira. Agora, existem setores, existem tipos de empresa que talvez atuem em áreas que o mercado não pode atuar direito, que aí você pode sim justificar o uso de recursos públicos numa taxa um pouco menor. Um exemplo foi o que o Felipe trouxe, empresas com externalidades positivas. Eu só não sei se a discussão hoje em dia é das hidrelétricas, como é que é vista a externalidade dela. Hoje em dia é uma boa discussão. Eu acho que tem hidrelétricas que tiveram, assim, externalidades muito negativas para o Brasil. Mas, enfim, enquanto concepção, acho que é isso mesmo, né? Se tem setores, ou talvez pesquisa muito de base, que não tem um uso de mercado imediato para ela, ou não esteja tão claro, enfim, há uma série de áreas que me parece que se justifica sim, Hélio, o uso de uma taxa subsidiada. O mercado ele não dá conta de tudo que uma sociedade precisa, né? Agora, para onde ele dá conta, ali definitivamente o BNDES não tem que estar. Tem não tem que estar. Que vocês estão colocando que assim, o dinheiro é subsidiado pelo trabalhador. O Hélio e o Joel falam isso porque parte do funding do BNDES vem do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Só que as pessoas esquecem que o dinheiro do FAT, ele veio da arrecadação de PIS/COFINS. Então, nós estamos falando de imposto. Em última instância, a gente está falando do Tesouro Nacional. Então, assim, o presidente Lula gosta muito de repetir que o dinheiro do BNDES não vem do Tesouro Nacional, o que não é verdade.
Porque o dinheiro ele fala, os 2 principais fundings são o FAT e são as operações do próprio BNDES. E falar, o BNDES nunca foi um sorvedor de recursos do Tesouro. Primeiro que o FAT é composto por PIS/COFINS. PIS/COFINS são impostos arrecadados de todas as empresas. Então, sim, é recurso que poderia estar no Tesouro e tem outros custos de oportunidade para esse dinheiro do trabalhador. Poderia estar aplicado em outra coisa, né? Não precisa estar com taxa tão baixa para empresas, como você falou, que poderiam estar captando em outros lugares. E 2, que durante os governos Lula e Dilma, houve uma transferência enorme de recursos do Tesouro, aí foi dinheiro na veia do Tesouro para o BNDES. Então, assim, você dizer que os recursos do BNDES não vêm do Tesouro, que isto é uma mentira, é uma fake news, aí sim isso é uma fake news, porque vem sim, de várias maneiras. Eu já vou passar aqui para as declarações do Lula sobre o Banco Central, mas queria dar aqui a última palavra ao Felipe Salto. Aliás, eu peço a todos que se refiram como Felipe Salto para o espectador não ficar perdido aqui com 2 Filipes. Evidentemente, tem elementos para você destacar nos comentários que os colegas fizeram, mas também queria a sua avaliação sobre quais são os critérios para que não haja distorções de mercado nessa transferência, na verdade, como o Hélio colocou, de recursos do contribuinte para empresários. Quer dizer, são os pequenos e médios empresários que deveriam receber, de acordo com a sua área de atuação, o que é possível fazer para que os critérios sejam mais rigorosos, bem definidos, sem gerar distorções nem favorecimentos. Pois é, eu acho que tem uma questão de fundo aí, e nesse ponto acho que tem uma convergência com o Hélio, que aproveito para cumprimentar, porque eu não tinha visto aqui pelo telão, mas um prazer também estar aqui com você, Hélio, e dizer o seguinte, eu acho que o problema central é o desajuste fiscal, Felipe, porque se a gente tivesse as contas públicas bem organizadas de maneira permanente, o que ia acontecer com a taxa de juros? Ela ia ser muito mais baixa do que a atual. Sendo muito mais baixa do que a atual, a Selic, a taxa de referência, todas as taxas ofertadas no mercado também seriam mais baixas. E aí o BNDES não precisaria ser tão grande. Então, só que a gente prefere o atalho. Então, eu digo a gente porque sistematicamente governos de diversas colorações, desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, usaram muito esse instrumento do BNDES. Por quê? Porque como o juro está na lua, 13,75% é uma taxa real de juros de 6,5% a 7%. Então, entra o BNDES para corrigir esse problema. Ora, por que a gente não faz o ajuste fiscal, controla as contas para valer, corta despesas supérfluas, controla o custeio, corta gastos de pessoal, aí o Banco Central vai baixar os juros naturalmente e, naturalmente, o crédito privado vai aumentar. Mas aí dá muito trabalho, né, Felipe? Esse que é o problema. Falta o dever de casa lá atrás. Sim, falta o dever de casa. E sobre micro e pequenas empresas, eu acho que é uma boa destinação, é um bom programa. Só que, assim, não tem solução mágica para isso, né? Então agora vamos irrigar o mercado para que as micro e pequenas empresas possam florescer. De fato, elas respondem por um percentual grande dos empregos gerados no país. Mas tem também um fenômeno que é o excesso de incentivos com o Simples Nacional e uma série de medidas que levou as empresas a essa estratégia de ficarem pequenas. Isso também é ruim para a economia, é um outro problema que a gente pode até aprofundar. Mas, em geral, eu diria que esse é um dos eixos que o BNDES pode e deve entrar. O que precisa para a gente aumentar o investimento em infraestrutura? O Brasil precisa de 7 ou 8 pontos do PIB a mais de investimento em infraestrutura se quiser voltar a crescer 4%, 4,5%. Né? Precisa ter uma estruturação de garantias muito mais do que de crédito do BNDES. Por isso que quando o Gabriel Galípolo foi para a equipe do ministro Haddad, eu achei muito positivo. Mas eu espero que ele vá ter ingerência nessa questão e não só o pessoal lá do BNDES, né?